Amém, meus amados? Vamos abrir comigo lá em Filipenses, onde está a passagem, onde está a passagem dessa campanha, Filipenses 4. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Filipenses 4, a partir do versículo 4. Glória a Deus. Se você vê alguém sem Bíblia, compartilhe a Bíblia com ele. Vamos nos unir. Glória a Deus. É importante todos lerem a palavra do Senhor. Aleluia. Todo mundo achou comigo? Filipenses 4. Essa paz que só vem de Jesus, essa paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. Vou começar lendo. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Todos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Essa passagem é muito forte. Quem tem essa paz do Senhor essa noite? Glória a Deus. Eu convido quem não tem essa paz sentir essa paz. Eu acho muito interessante quando eu estava começando a ler sobre essa palavra, veio na minha mente ser pacificador. E foi isso que Jesus sempre ensinou, né? É difícil você tentar cumprir a risca, mas devemos, porque somos cristãos. E essa palavra cristão, né, ser imitador de Jesus, o que Jesus nos ensinou? Nos ensinou que se alguém mandar a gente andar 1 quilômetro, a gente tem que andar 2. Nos ensinou que se alguém vier roubar a nossa capa, dê a túnica também. Também nos ensinou que se a gente levar um tapa, a gente tem que dar a outra face. E isso é muito difícil, você ser pacificador. Você tem que aguentar calado, mesmo sabendo que está certo. E foi isso que Jesus fez. A todo momento, na via dolorosa, caminho da cruz, ele não aguentou calado. E quando Jesus abria a boca para falar, ele falava, perdoe-os, Pai, porque não sabe o que faz. A gente tem que entender primeiramente que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aleluia. Não é contra o corpo de Cristo, mas sim com aquele que às vezes tenta entrar. Quem é esse? É o inimigo da nossa alma. Esse que tenta trazer problemas dentro da igreja, problemas dentro da sua casa. Não é o teu filho que é problemático, é o inimigo que está atormentando o teu filho. Mas temos um Deus que pode quebrar todo o jugo essa noite, e pode trazer essa paz. Pode trazer essa paz para dentro da sua casa. Pode trazer essa paz para dentro da sua família. E para começar, Paulo começa falando 2 vezes que devemos nos alegrar no Senhor. Ele fala 2 vezes isso. E aqui eu fiz uma comparação. A alegria no Senhor e a alegria do mundo. A alegria do Senhor fala, se alegra com quem se alegra e chora com quem chora. Isso é bíblico. Aleluia. Mas a alegria do mundo, ela é passageira, todos nós sabemos. Às vezes acha que a alegria do mundo está na bebida, está numa noite qualquer, mas depois passa e vem a ilusão, vem o arrependimento. Isso é a pior coisa que você pode sentir. Quando você faz algo, você sabe que está fazendo errado. E essa alegria momentânea dura pouco, mas a alegria do Senhor dura eternamente. Também Jesus nos ensina que para nos alegrarmos, precisamos dar. É melhor dar as coisas do que receber. Como que no mundo vai dizer que é assim? Todo mundo vai gostar de ganhar na loteria, não dá o dízimo para a igreja. Muita gente vai falar, vou dizimar para pastor. Não, você está dizimando para a obra do Senhor crescer. Aleluia. Você dá algo para o seu irmão, você está abençoando a vida dele. É melhor você dar e ver o sorriso que está no rosto do seu irmão, ver a vida dele mudando através de uma atitude, do que receber algo que você já tem. Todos nós aqui somos abençoados, amém?
Também a alegria no Senhor nos ensina a viver na dependência dele. Que eu sei que nada que eu fizer a mais vai adiantar. Viver na dependência de Deus é saber que tudo vai girar em torno de Deus. Um passo que eu dei aqui na frente foi porque Deus autorizou a dar esse passo. Eu vivo sobre a dependência dele. E a igreja é um exemplo disso, o templo. Porque a pastora está falando aqui o quanto que ela ora para ter um dizimista aqui alto. Mas por quê? Porque vive na dependência de Deus. Porque sabe que se depender dela, não dá para esse ministério crescer. Mas se for pelo Senhor, se for pela dependência do Senhor, esse ministério vai expandir. É viver na dependência do Senhor nos traz alegria. Porque sabemos que independente da situação que estamos vivendo hoje, eu sei o Deus que me sustenta e que amanhã as coisas vão mudar. Glória a Deus. Lá também no versículo 5, na parte A, ele diz assim: seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Você tem praticado a bondade de Deus essa noite? Você tem feito bem? Não aquele bem que vai dizer lá em Mateus 6, dos hipócritas, que faz as coisas querendo receber recompensa, que faz as coisas para todo mundo ver, mas o bem que você sabe que está lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 17, que diz: aquele que sabe que faz o bem e não faz, esse está pecando. E desde o momento que você está aqui, você sabe o que é bom e o que é ruim. Você sabe que você não pode ver teu irmão passando necessidade, você ter e não ajudar. Não existe isso no corpo de Cristo. É interessante que lá em Atos vai falar que quando a igreja primitiva começou, ninguém passava necessidade. Porque todo mundo entregava no altar. E todo mundo se alimentava ali. Glória! É interessante que a Bíblia vai falar sobre muitos que largaram tudo para servir ao Senhor. Pedro, o primeiro milagre ali que a gente vê de Jesus do Pedro é na pesca maravilhosa. Mas depois a gente não vê mais Pedro pescando. Porque ele entendeu o chamado dele. A dependência dele já não estava mais no barco, mas sim Jesus. Vai falar de Mateus. Mateus era um publicano. Vocês imaginam como é que deveria ser um salário de um publicano? Imagina um funcionário público hoje. A estabilidade que Mateus não tinha. Por ele estar trabalhando ali para o governo. Mas ele larga tudo, porque ele sabe que a dependência do Senhor. Eu acho muito interessante quando a gente vê alguns homens de Deus que largaram tudo. A pastora citou aqui da Igreja Universal, do Bispo Macedo, ele também era um funcionário público. Mas ele largou a estabilidade dele e foi para uma praça pregar o Evangelho do Senhor. Por isso que às vezes, muitas das vezes, antes da gente julgar o ministério de alguém, a gente precisa conhecer a história do ministério de alguém. Todos vieram de baixo. Se você tem alguma coisa hoje, é porque você renunciou a algo ontem. Você renunciou a tua carne para estar aqui hoje, numa terça-feira. Você renunciou às suas vontades. Talvez você não queria nem estar aqui, mas foi carregado. E vou te falar, a melhor coisa é ter sido carregado pelo Espírito Santo. É o Senhor que nos sustenta. Alegrar no Senhor, ter essa paz, é saber que somos sustentados pelo Senhor. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Quando a gente sabe que a gente não é nada. Eu acho muito interessante que Jesus fala assim: hoje eu não me chamo mais de servo, mas de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas mesmo a gente sabendo que somos chamados de amigos de Jesus, a gente ainda prefere a condição de servo. Porque é melhor comer das migalhas que caem da mesa do Senhor do que nada. Viver na dependência de Deus é isso. Saber que um dia a gente vai ter pouco, mas no outro dia lá na eternidade a gente vai ter muito. E aí quando veio sobre pacificador, pastor, veio pessoas que trouxeram a paz, que lutaram a favor da paz. E aí me deu alguns exemplos de homens que lutaram pela paz, como Martin Luther King, dos direitos civis, como Mahatma Gandhi na Índia. E todos esses homens, se vocês forem ver, eles ganharam um prêmio chamado Prêmio Nobel da Paz. Só que olha só, meus irmãos, se vocês voltarem lá na passagem, lá no capítulo 3, lá no finalzinho, vai dizer assim, ó: Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Talvez o teu prêmio hoje de ser pacificador não vai ser o Prêmio Nobel da Paz. Não vai ser você ganhar R$1 milhão por ter feito algo para alguém. Mas vai ser o teu nome que está escrito no livro da vida. Talvez essa recompensa, muitos daqueles que foram pacificadores não vão ter essa recompensa que você vai ter. Ter o teu nome
nome escrito no livro da vida. Aleluia! Se vocês olharem bem, aquele negócio dourado vai estar ali, ó, livro da vida, não é isso? Vocês devem estar vendo, eu não estou vendo aqui. Mas você tem certeza que teu nome está escrito no livro da vida? E se você tem certeza que teu nome está escrito no livro da vida, presbítero, é porque você tem essa paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aí quando fala sobre fazer o bem, me lembra sempre do bom samaritano. Porque quem fez o bem para o bom samaritano, quem fez o bem para aquele homem que estava caído, não foi um levita, que a Bíblia diz que o levita passou direto. Verdade. A Bíblia também vai contar de um sacerdote também que passou direto e não fez o bem. Mas chegou um samaritano que tinha uma rixa contra o povo judeu, e o povo judeu uma rixa com o samaritano. E aquele ali foi e estendeu a mão. E aí uma vez eu estava lendo o livro do o meu tio agora está até com Alzheimer, e ele escreveu algo muito interessante. Ele falou assim: em vez da gente procurar ajudar meu próximo, por que a gente não vira o próximo de alguém? Você já parou para pensar nisso? Em vez de você procurar ser ajudado, pensar o teu próximo como aquele que precisa de ajuda, por que você não pensa o próximo como você, aquele que vai te ajudar? O próximo daquele homem que estava caído no chão era o samaritano, o homem que estendeu a mão. O que você tem feito por alguém que está precisando? Qual é o bem que lá no dia do juízo Deus vai falar: você não fez isso? O que você vai ser cobrado? Ou será que você tem plena certeza da tua salvação? Você tem feito algo por alguém? Você tem dito a palavra que é para falar? Você tem chegado para alguém da sua família e falado que ele precisa se arrepender, que ele precisa mudar? Ou você está aceitando o errado? Glória a Deus! Aleluia! Deus, difícil da glória com uma palavra. Glória a Deus! Aleluia! E quando ele fala de fazer o bem, ele fala assim: e o Senhor está perto. Você só consegue fazer o bem para alguém se você tem o Senhor. Se qualquer um na rua que você chegasse e falasse assim: irmão, se alguém aqui vier te pedir uma túnica, sei lá, vier te pedir o teu tênis, dá o teu relógio também. A pessoa vai falar: tu é maluco, cara. Por que eu vou dar as coisas para alguém? Ou falar assim: meu irmão, se está chovendo ali, tem um irmãozinho parado na rua, dá uma carona para ele. Porque é isso que Jesus nos ensina. Mas por que as pessoas não fazem? Eu fico observando, meus irmãos, me desculpa, mas isso aqui não é indireta para ninguém. Mas eu fico imaginando os irmãos que passam perrengue para chegar aqui na igreja, com tanto irmão com carro que vem sozinho. Vocês já pararam para pensar nisso? Que se todo mundo ajudasse, ninguém ia precisar chegar atrasado no culto, porque estava pegando o transporte cheio. Vocês já pararam para pensar que se todo mundo da igreja visse o irmão que passa necessidade e ajudasse, a cesta básica não ia precisar ser para os irmãos da igreja, mas sim para os de fora? Mas é verdade. A gente aceita o errado. Aceita o errado. Não tem cabimento, meus amados. Tem gente da igreja pedindo remédio no Frei Luiz, tendo quem possa ajudar com remédio dentro da igreja. Porque com certeza algum irmão sabe disso. Sabe que deve ajudar, mas não ajuda. Porque eu tenho certeza que a vontade de ajudar não vem da gente, mas o Espírito Santo te ajuda. Não adianta tentar. Uma vez eu estava atrasado para um compromisso, chegou um menino e me pediu: tio, me ajuda a comprar um negócio para comer. E aí eu pensei assim: deve pedir para todo mundo, e passei de ver. Na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração: vai lá e prega de amor na igreja, se você não está praticando o amor. Mas ardeu tão forte no meu coração, mas tão forte que eu não consegui me conter, eu tive que voltar. Aleluia! E é você ajudar alguém sem saber quem você está ajudando. Porque a Bíblia diz que se você ajudar um dos pequeninos, você está ajudando a Deus. E é muito interessante, uma vez também minha mãe conta que ela estava no consultório. Aí chegou uma senhora nesse consultório, essa história é muito engraçada. Aí ela fala assim: acabei de dar R$2 para um cara que me pediu, porque vai que fosse Jesus disfarçado.
Aí minha mãe não aguentou rir, falou: minha senhora, com R$2, se for Jesus disfarçado, você estava muito ruim. Com R$2 não dá para comprar nada. Mas de qualquer forma, por que eu vou ajudar pensando que fosse Jesus disfarçado? Não é mais fácil eu ajudar pela vontade de ajudar, servir pela vontade de servir, amar porque eu sei que eu sou amado pelo Deus que cuida de mim. E se eu estou de pé, ajudar aquele que caiu, porque um dia eu já estive caído e alguém me levantou. Esse é o verdadeiro encontro com Jesus. O que adianta eu dizer que eu sou cristão, mas não dou exemplo de cristão? O verdadeiro exemplo de Jesus, você só vai encontrar essa paz quando você realmente vê o encontro com Jesus. Aqui vai continuar, lá no versículo 6, diz assim: e não andeis ansioso por coisa alguma. Você tem ficado ansioso? Diz alguns que essa nossa geração é a geração mais ansiosa de todas. Vocês acreditam nisso? Tudo tira a nossa paz, tira o nosso sono. Seja uma conta para pagar um boleto, ou seja por causa de alguma situação, por causa do trabalho, seja por causa de uma prova. O que tem tirado o teu sono? O que tem feito você perder a sua esperança em Deus? Porque se está tirando a tua paz, se está te deixando ansioso, é porque você perdeu a sua confiança em Deus. E aí é interessante que Paulo ele diz isso e ele está citando lá o que Jesus vai dizer em Mateus 6,25. Não andeis ansioso com coisa alguma, nem o que há de beber, nem o que há de vestir. E é interessante que Jesus nessa passagem ele vai dar alguns exemplos. Por exemplo, ele fala que até as aves do céu que não trabalham têm o que comer, que dirá você, que acorda todo dia de manhã para ir trabalhar. O que Deus vai deixar faltar na tua vida? Também ele fala dos lírios do campo, que diz que cobre os montes, e deve ser a coisa mais linda ver aqueles montes todos cobertos. Mas também diz que depois que aquelas folhas ressecam, eles pegam e jogam ao fogo. Mas Deus tem cuidado deles. Se Deus veste até os montes, por que não vai vestir vocês? Só que o problema é que a gente confunde viver na dependência, a prosperidade de Deus com coisas além. Você não tem nem carteira ainda, mas já está preocupado com o carro que Deus vai te dar. A gente foi imposto por muito tempo a querer muito além daquilo e achar que é aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu achar porque eu sou crente, eu tenho que ser muito rico. Porque se eu não for, eu não sou um verdadeiro cristão. Porque te impuseram a acreditar nisso. Viver na dependência de Deus é isso. Às vezes você tem muito, às vezes você tem pouco, mas pode ter certeza de uma coisa: você nunca passará necessidade. Essa paz do Senhor que fala, o choro pode até durar uma noite, mas amanhã o teu sorriso vai aparecer, a lágrima será enxugada. É essa paz que excede todo entendimento, essa paz que te faz alcançar a verdadeira graça que é de Deus. E aí depois de Jesus citar isso, das aves do céu, do lírio do campo, ele diz uma receita. Se você quer viver na dependência de Deus, se você não quer ter falta de coisa alguma, ele fala assim, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Vocês já pararam para entender isso? As demais coisas. Ou seja, a prioridade é você buscar o reino dos céus e a justiça. E você tem buscado o reino dos céus e a justiça? Porque é para Deus a tua roupa, o que você há de comer, o teu trabalho, o que você há de beber, isso é só a demais coisa. Isso é Ele que vai acrescentar. Eu nunca vi alguém empenhado na obra sendo envergonhado. Aleluia! Alguém que realmente encontrou o amor de Deus ficar sem o reparo do Senhor na sua vida, ficar sem ter o que comer dentro de casa, porque pode faltar um dia, mas no outro dia o Senhor Jesus repõe. Eu tenho certeza que eu estou olhando para muita gente que já viveu isso,
Viveu a experiência de faltar, mas depois viveu a experiência de sobrar. Glória a Deus, aleluia. A paz de Deus que excede todo entendimento. Como adquirir essa paz? Entregue a sua vida por completa a Jesus. Eu não tinha estudado sobre dependência a Deus, mas eu tenho visto que Deus está falando nessa palavra. Vamos depender dele. Não é com o nosso braço, não é com a nossa força que vamos conseguir algo. Se Deus não quiser para a nossa vida, a gente não tem o que fazer. Pode lutar, que a gente não vai conseguir. A gente tem que entender que o não de Deus é um sim para a nossa vida. Que até aquilo que Deus nega na nossa vida hoje, você vai olhar para trás e vai falar, Deus, era para ser mesmo. Era para ter acontecido, não era para eu ter entrado por aquela porta. Porque o Senhor estava preparando uma porta muito melhor. E é difícil falar isso. É difícil quando você recebe um não, quando você está perto do sim. É difícil quando você fala, poxa, por causa de uma coisa eu poderia ter conquistado. Mas era um não de Deus na minha vida. E como é que a gente faz para aguentar esse não de Deus na nossa vida? É saber que depois vai ter o sim dele que é melhor. A gente acha que o nosso caminho é certo. Não, o nosso caminho é enganoso. O caminho de Deus é certo para a nossa vida. Aleluia. E eu comecei a entender das pessoas que tiveram plena confiança em Deus. E Deus me deu um exemplo, lá em Daniel 3, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que eles chegaram e negaram adorar uma estátua que Nabucodonosor fez. E lançaram ele numa fornalha. Mas diz que o fogo era tão grande que os soldados que chegavam perto de Sadraque, Mesaque e Abednego morriam. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego continuavam em pé, continuavam inteiros. E depois daquele fogo todo, diz que começaram a ver um quarto homem. Esse quarto homem está cuidando de você essa noite. Independente da situação, pode te jogarem no fogo. Está lá Jesus te protegendo com os braços dele. Que debaixo das asas dele estamos seguros. E essa foi a dependência de Sadraque, Mesaque e Abednego. Saber que não negar o Senhor, independente, a Bíblia vai contar aqui, que eles não tinham certeza se eles iriam sair inteiros. Mas de uma coisa eles estavam certos, da sua salvação. Não negue o Senhor, independente da circunstância. Ter essa paz é você se entregue. Se entregue a morrer, mas sabendo que a recompensa é maior. É essa paz que gera no nosso coração. Essa paz, se não for por Jesus, a gente não consegue. Se não for Jesus, a gente não consegue enfrentar as circunstâncias que vêm ao dia a dia para nos desanimar. Outro exemplo interessante é Paulo e Silas na prisão. Quem é que apanha até quase morrer, é jogado numa prisão e justamente vai estar louvando e adorando ao Senhor e orando? É porque esses dois encontraram a verdadeira paz. A Bíblia diz que mesmo eles todos arrebentados, eles dentro de uma cela, e a prisão naquele tempo não era fininha não, meus amados. Era muralhas que separavam uma da outra. Diz que até os carcereiros de das outras celas conseguiam, as pessoas que estavam presas, na verdade, conseguiam ouvir a adoração de Paulo e Silas. E eles adoraram tanto, 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 que a Bíblia conta que houve um terremoto. E as portas das prisões se abriram. Você só consegue adorar depois de apanhar. Você só consegue adorar depois de ser perseguido se você tem essa paz. Não tem como. Outro exemplo é Pedro. Esse exemplo é muito forte também. Lá em Atos 12, conta que Pedro ele estava preso. Mas Pedro ele foi preso porque Tiago foi morto no dia anterior. E Pedro sabia que no outro dia ele iria morrer. Ele estava jurado de morte. Mas quando é preso, a Bíblia conta que Pedro dorme. Que paz é essa que faz você dormir com o decreto de morte? Que paz é essa? Que faz você deitar na sua cama e dormir? Se Pedro dormiu com o decreto de morte, o que é um boleto para você pagar no outro dia? Se Pedro dormiu com o decreto de morte, o que é um trabalho para você arrumar no outro dia?
Quando que a gente vai alcançar essa paz tamanha a ponto de não se preocupar com o dia de amanhã? O dia de amanhã pertence ao Senhor. Eu sei que eu estou falando algo repetitivo, mas é a verdade. O dia de amanhã pertence ao Senhor. O que está tirando o teu sono? Entregue ao Senhor aquilo que você precisa. Feche os seus olhos e dorme. Seja como Davi, em minha cama eu deito e durmo. É algo tão simples de falar, mas tão difícil de praticar. Deite na sua cama hoje. Entrega a tua ansiedade a Deus. Faça o que está escrito. Lanço sobre ti toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Use esse versículo na tua pessoa, na primeira pessoa. Eu lanço, meu Deus, sobre ti toda a minha ansiedade. Quer lançar? Eu entrego, toma. Porque eu não quero mais carregar esse peso da ansiedade. Mas eu quero que o Senhor me renova com a sua paz. Porque com a sua paz eu consigo pegar, deitar e dormir. Porque não há um boleto, não há um desemprego, não há necessidade que vai fazer Deus faltar na sua vida. Aleluia. Ele vai cumprir aquilo que Ele tem prometido. Pode demorar, mas Ele vai cumprir. E essa paz que vem de Deus, eu separei ela de 3 formas. Essa paz é inexplicável. Inexplicável. Essa paz é irresistível. E essa paz é imerecível. Pense nessa paz como 3: irresistível, inexplicável e imerecível. Primeiro, por que inexplicável? Porque ela excede todo entendimento. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ninguém explica a paz dele. Ninguém consegue explicar por que você está de pé mesmo com tanta adversidade. Ninguém consegue explicar porque você está vindo com tanta perseguição às vezes da igreja. Ninguém consegue explicar como você está no emprego que tanto te faz mal. Ninguém consegue explicar. É porque a paz do Senhor está te carregando. Ela é irresistível. Porque não foi você que escolheu estar aqui, não. Você nunca vai bater no seu peito e vai chegar lá no juízo final e falar: ó Deus, eu mereço estar aqui. Meu Deus! Se você fizer isso, você já não vai estar nem lá em cima. Você não merece estar aqui. Meu Deus! É porque Jesus te alcançou para você estar aqui. Glória a Deus! Glória a Deus. Essa história de eu aceitei Jesus, não, ele te aceitou primeiro. Ele só deu uma oportunidade de você ir lá na frente falar do amor dele. Não foi você que aceitou, não. Antes mesmo de você pensar, ele já sabia. A Bíblia conta que Natanael ele estava debaixo de uma figueira. Debaixo de uma figueira pensando. Quando foi apresentado a Jesus, a Bíblia diz que Jesus fala: eu te vi debaixo de uma figueira. Antes que você chegasse a Deus, eu já te vi lá dentro da sua casa. Antes que você aceitasse Jesus, ele já te viu. Ele sabia o que você precisava. Ele conhecia o teu coração. Não foi através de você, não. A salvação é um dom que você não merece. Eu não mereço. Ninguém aqui merece. Quando a gente começar a entender esse evangelho, que realmente não merecemos nada, realmente não somos dignos de nada, se não for por causa dele, a gente não tem nada. O problema é que estão pregando o evangelho e eu mereço tudo. Eu sou superior a isso. Porque eu sou cristão, eu mereço ter um carro zero. Porque eu sou cristão, eu mereço trabalhar numa multinacional. Não. Exatamente por você ser cristão, você merece aquilo que Deus quer para a sua vida. E essa graça é imerecida, essa paz é imerecida, você não merece. É irresistível porque você não escolhe ter. É inexplicável porque vai além do seu entendimento. E o que é essa paz? Preguei tanto dessa paz. Essa paz é o Espírito Santo. Essa paz é o Espírito Santo. É Ele que traz essa paz. Ele que traz o teu arrependimento quando você está errado. Eu estava lendo lá em Salmos 13, conta sobre Davi, que diz: até quando, Senhor? Até quando se negará? Até quando meus inimigos irão se gloriar às minhas custas? Meu Deus! Davi estava desesperado nesse salmo, mas no final o salmo só tem 6 versículos, mas no final ele fala: mas a minha confiança está em ti.
E eu entendo que um Davi desesperado no início, um Davi com a certeza no final. É assim a gente quando ora. Você já orou quando você estava abatido demais? Quando você estava se sentindo muito mal? Quando você estava desesperado? Entra no seu clamor. Você começa falando: meu Deus, eu não aguento mais. Até quando que eu vou ter que enfrentar isso? Até quando? E no final, qual é a sua oração? Obrigado, Pai, porque eu sinto a tua paz. Já teve vezes de eu dobrar o meu joelho e orar a Deus e eu não consegui sair uma palavra da minha boca. Que oração é essa que você não consegue falar? É uma oração de Ana. Ana estava orando e não conseguia sair uma palavra da sua boca. Quantas das vezes, imagina o coração de Ana como estava ali naquele momento. Olhe para você hoje, o que está tirando a tua paz? A tua oração tem sido como? Você tem orado a Deus pela sua paz? Você, ao dobrar o teu joelho para orar desesperado, você tem encontrado refrigério do Senhor? Ele quer derramar o Espírito Santo na sua vida. Quer fazer na sua vida como Ele fez lá em Atos 2. Glória a Deus. Nós precisamos querer receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele não vem à força. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta. Agora você tem que receber. Mas você recebe uma visita em casa de qualquer jeito. Você recebe uma visita na casa desarrumada. Como é que você quer receber o Espírito Santo de Deus se você não arruma a sua casa? Essa noite eu convido vocês a querer um encontro verdadeiro com Cristo. Querer viver na dependência de Cristo, assim como muitos viveram. A entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus. Eu faço um desafio. Se você acha que realmente está andando nos caminhos e sabe que não está agradando a Deus, vai aqui na frente no apelo, não é vergonha para ninguém não. A confiança de Deus nos faz isso, é não precisar se importar com o que os outros vão pensar de nós, é sabermos que Deus vai pensar de mim. O que naquele grande dia Ele vai me chamar pelo nome, vai te chamar pelo nome. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. É até aqui que Deus me deu. Feche seus olhos, meus amados. Glória a Deus, aleluia. Adora o Senhor.